conhecemos o conceito de transgressão disciplinar, como que deve ser o julgamento dessas transgressões, quais punições que a administração militar da PM ela deve aplicar aos seus policiais, advertência, repreensão, detenção, prisão, a própria prisão em separado e, por último, quando não ter mais como o militar continuar na nossa instituição, nós temos o licenciamento e exclusão a bem da disciplina. E como que devem ser as regras para a aplicação da punição? A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas. Artigo 33 do RDPM. A punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão. Então, não tem como você aplicar uma prisão para um policial militar se ele cometeu uma transgressão considerada leve. Ok? Então, nós temos que seguir uma proporção e uma razoabilidade. Deve ser a punição proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites. E aí, ele vem trazendo os limites que o comandante, a autoridade competente para aplicar a punição, ela tem alguns limites. O poder discricionário não é totalmente aberto. Ok? Senhores, grande probabilidade de estar na sua prova, viu? Então, qual que são os limites? Ora, de advertência até 10 dias de detenção para transgressão leve. Se a transgressão é considerada leve para a administração pública, você só pode aplicar de advertência até no máximo 10 dias de detenção ao policial militar. Se a transgressão foi considerada média, você pode aplicar de detenção até 10 dias de prisão. Se a punição foi considerada média. E se a punição foi considerada grave, você pode aplicar a prisão até a punição prevista no artigo 29, que é o que, senhores? A exclusão do serviço policial militar. Então, se a transgressão é leve, nós aplicaremos advertência, repreensão e até no máximo 10 dias de detenção. Se a transgressão é média, nós aplicaremos detenção, e aqui não fala o prazo, né, nem o quanto da detenção, então nós estabelecemos desde 1 dia de detenção até 10 dias de prisão para a transgressão média. E já a transgressão grave inicia-se na prisão, 1 dia de prisão até a exclusão do serviço ativo. A punição não pode atingir até o máximo previsto no item anterior, quando concorrerem apenas circunstâncias atenuantes. Ora, senhores, digamos que o policial ele cometeu uma transgressão média. Transgressão média, você vai aplicar detenção até 10 dias de prisão. Mas se só existem circunstâncias que atenuam a pena, não tem como você aplicar o máximo da dose, da dosimetria de pena. Se só tem circunstâncias que atenuam, então não tem como você estabelecer o máximo da pena. A punição deve ser dosada quando concorrerem circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, né? A punição não pode ser nem a mínima, para transgressão média, no caso detenção, nem a máxima, 10 dias de prisão, se existirem atenuantes e agravantes em concorrência. Por uma única transgressão, não deve ser aplicada mais de uma punição. Ora, ele só cometeu uma transgressão, né? Digamos que ele cometeu apenas o item 7, descrito lá no rol de anexo das transgressões disciplinares. É claro que ele não pode ser punido mais de uma vez por apenas ter cometido uma transgressão disciplinar. A punição disciplinar, no entanto, não exime o punido da responsabilidade civil que lhe couber. É claro que dentro das independências das instâncias, o policial ou o servidor público pode ser punido
civilmente, administrativamente e até penalmente. Na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre si, a cada uma deve ser imposta a punição correspondente. Em caso contrário, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes das transgressões principais. Ou seja, senhores, se o policial militar faltou ao serviço de segunda-feira, é uma transgressão disciplinar. Vai ser instaurado um procedimento administrativo. Se no outro dia ele faltou novamente ao serviço, é outra transgressão disciplinar distinta. A falta de segunda-feira é uma punição. A falta de terça-feira, outra punição pela transgressão, que são distintas. Mas digamos que ele chegou atrasado para o serviço na segunda-feira e, além de chegar atrasado, chegou sem o fardamento adequado, sem o gorro adequado. Então, são várias transgressões dentro de um único fato. Então, a mais grave servirá como a transgressão base para aplicar a punição, e as outras demais transgressões que estão conexas a ela serão tidas como circunstâncias agravantes, ok? A transgressão disciplinar será apreciada para efeito da punição, quando da absolvição ou rejeição da punição, da denúncia. Observações, senhores. Deixa eu só apagar aqui, senão os senhores não vão entender. Nós, então, agora vamos verificar algumas observações em relação à punição dos policiais militares. A aplicação da primeira punição, classificado como prisão, é de competência do comandante. Se o subordinado estiver ligado diretamente ao comandante regional, a primeira punição da sua carreira de prisão deve ser dada pelo comandante regional. Ora, se temos o comandante do 4º batalhão e eu sou subordinado ao comandante do 4º batalhão, a primeira punição de prisão desse policial deverá ser do comandante do 4º batalhão. Então, depende da subordinação do policial militar. Se for comandante de batalhão, comandante de batalhão. Se for comandante regional, comandante regional, e assim por diante. Nenhum policial militar deve ser interrogado ou punido em estado de embriaguez ou sob ação de alucinógeno, uma restrição aí. O início do cumprimento da punição disciplinar deve ocorrer com a distribuição do boletim da OPM, que publica a aplicação da punição. Ou seja, senhores, publicada a punição do militar, conforme o enquadramento que foi feito, a partir daí já inicia-se o quê? O tempo para o cumprimento da punição. Basta a publicação em boletim da organização militar do enquadramento. Na prática, senhores, além da publicação em boletim do enquadramento, a administração pública ainda ela notifica o militar do enquadramento e da punição. Então, a partir da notificação da ciência que se dá ao militar, ele já inicia o cumprimento daquela punição. O cumprimento da punição disciplinar por policial afastado do serviço deve ocorrer após sua apresentação pronta na organização, salvo nos casos de preservação da disciplina ou decoro da corporação. Ou seja, senhores, se o policial está de licença prêmio, está de licença para tratamento de saúde, está com licença para gozo de licença paternidade ou licença maternidade, vai se aguardar o período de apresentação desse militar na UPM. Apresentando esse policial na UPM, aí ele inicia-se o cumprimento da punição. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes
ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressão, a de nível mais elevado competirá punir, salvo se entender que a punição está dentro dos limites de competência da de menor nível. Então, senhores, existem duas autoridades, já houve o processo legal, foi considerado culpado, e aí tem duas autoridades que têm o mesmo nível hierárquico e ambas podem punir aquele policial. É salutar, na prática, que ambos comandantes encaminhem para a autoridade superior aplicar a punição. Quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a punição a aplicar está além do limite máximo que lhe é autorizado, cabe a mesma solicitar a autoridade superior com ação disciplinar sobre o transgressor. Como assim, Major? Não entendi. Existe prazos? Não. Existem limites para a aplicação da punição pelo comandante? É claro que sim. No anexo do RDPM, nós temos o rol de transgressões. E temos também, em anexo, uma tabela em que colocam-se limites para a aplicação da punição dos comandantes. Então, por exemplo, a punição de exclusão a bem da disciplina. Não cabe ao comandante de batalhão excluir o policial militar, nem tampouco ao comandante regional, nem tampouco ao corregedor da polícia excluir qualquer policial militar. É ato exclusivo do comandante-geral da PM excluir a praça policial militar e o oficial cabe ao governador do estado a sua exclusão. Então, não é qualquer autoridade que pode aplicar esse último nível de punição. Existem limites para a aplicação da punição. Ok? E nós veremos a seguir alguns limites. Mais à frente nós falaremos deste tema. Senhores, o policial militar foi punido, teve a publicação do enquadramento em boletim, ele já iniciou o cumprimento daquela punição, mas tem como o policial militar combater aquelas punições, seja através da modificação das punições, seja através de recursos ou até mesmo cancelamento das punições. Veremos agora as modificações. O que trata essas modificações? A modalidade de aplicação de punição pode ser realizada pela autoridade que aplicou ou por outra superior e competente, quando tiver conhecimento de fatos que recomendem tal procedimento. Quais que são os tipos de modificação que o policial pode requerer? São 4 tipos de modificação: a anulação da punição, a relevação da punição, a atenuação ou até mesmo a punição pode ser agravada. Quando que a punição será anulada? A anulação da punição consiste em tornar sem efeito a aplicação da mesma, né? Verificado que houve vícios no processo, não foi dado direito à defesa, não foi dado ampla defesa contraditória. Opa, essa punição então poderá ser modificada através do ato de anulação. Poderá ocorrer também a relevação. O que é isso? A relevação de punição consiste na suspensão do cumprimento da punição imposta. Era muito utilizado há 10, 20 anos atrás a relevação. Então, existiam algumas determinadas datas, proclamação da República, 7 de setembro, independência, aniversário da Polícia Militar, por exemplo, 5 de setembro, né? E aí suspendia a punição daqueles policiais militares para eles participarem de determinadas atividades. Então, suspendia do dia 1 de setembro até o dia 5 de setembro, que é aniversário da PM, para ele participar de algumas atividades extra-quartel.
E então, após o aniversário da PM, voltava-se o cumprimento da punição. Então, a administração pode relevar, suspender o cumprimento da punição imposta. 3. Atenuação. A atenuação da punição consiste na transformação da punição proposta ou aplicação em uma menos rigorosa. Ele foi aplicado 20 dias de detenção, mas a administração entende que a punição ela pode ser atenuada. Então, 10 dias de detenção, 1 dia de detenção. Se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa do punido, né? Verifica-se, após aplicada a punição, o comandante do batalhão, por exemplo, aplicou 30 dias de detenção, mas verifica já no primeiro dia, no segundo dia do cumprimento da punição, que o policial militar já refletiu acerca da punição, né? Já tem demonstrações de disciplina que valorizam a atenuação daquela hora imposta. E por último, a única que vai piorar a punição do policial, né? Que a administração vai agravar a punição. Ou seja, a agravação da punição consiste na transformação da punição proposta ou aplicada em uma mais rigorosa, né? Não é caso de advertência e repreensão, é caso de prisão. Se assim o exigir o interesse da disciplina e da ação educativa do punido. Anulação, senhores. Deixa eu apagar aqui, senão os senhores não vão entender. Então, falaremos da anulação. Existem alguns prazos que devem ser seguidos para que aconteça essa anulação, né? Essa anulação não pode ser requerida ad eternum, ou seja, pela eternidade, né? Deve ser concedida quando comprovado ter ocorrido injustiça ou ilegalidade na sua aplicação, houveram vícios no processo. Far-se-á em obediência aos prazos seguintes. São 2 prazos, senhores, que serão seguidos. Em qualquer tempo, havendo vícios no processo, ou ilegalidade, ou injustiças, vai ser em qualquer tempo pelas seguintes autoridades que podem analisar e competentes para anular essa punição. A qualquer tempo para governador do estado, secretário de segurança e comandante-geral da polícia militar. Então, a qualquer tempo, você, policial que foi punido, poderá requerer a anulação daquela punição a essas autoridades. E no prazo máximo de 60 dias após a publicação, né, da punição, pelas demais autoridades, ou seja, pelo seu comandante do batalhão que aplicou a punição, pelo próprio comandante regional, temos o prazo de 60 dias. Passados 60 dias após a publicação da punição, você só poderá fazê-lo por estas 3 autoridades: governador, secretário de segurança e comandante-geral da PM. A anulação, senhores, sendo concedida ainda durante o cumprimento da punição, importa o punido ser posto em liberdade de forma imediata. Se for anulado, ele está cumprindo aquela punição, no momento da anulação, deve ser colocado em liberdade. A anulação da punição deve eliminar toda e qualquer anotação ou registro nas alterações do militar relativa à sua aplicação. Ela é anulada, senhores, não pode constar na ficha disciplinar. A autoridade que tome conhecimento de comprovada ilegalidade ou injustiça na aplicação da punição e não tenha competência para anulá-la ou não disponha dos prazos referidos, deve propor a sua anulação à autoridade competente de forma fundamentada, de forma justificada. Senhores, trataremos agora da modificação da relevação. Relevação da punição pode ser concedida quando ficar comprovado que foram já atingidos os objetivos visados para a aplicação da mesma, independente do tempo de punição a cumprir.
2. Por motivo de passagem de comando, data de aniversário da PM, data nacional, quando já tiver sido cumprido pelo menos metade. Então tem uma restrição, tem um requisito objetivo aqui. Em casos de passagem de comando, aniversário da PM, datas nacionais importantes, feriados, pode ser suspensa a punição através da relevação, mas desde que pelo menos ele tenha cumprido metade da punição. E quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos, pode ser suspenso, independente do tempo de punição a cumprir. Agravação, senhores. Das 4 tipos de modificações de punição, anulação, relevação, atenuação, nós temos apenas uma que vai agravar, né? Vai aumentar a dose da pena do policial. A prisão em separado é considerada como uma das formas de agravação da punição de prisão para soldado. Ou seja, a prisão em separado já é uma forma de agravação. São competentes para anular, relevar, atenuar e agravar as punições impostas por si ou por seus subordinados às autoridades discriminadas no artigo 9º, devendo esta decisão ser justificada em boletim. Então, todas as autoridades podem levar em consideração e modificar a punição, ok? Senhores, vista a modificação da punição, nós temos que verificar também em relação agora, o RDPM vem falando dos comportamentos dos policiais militares. O comportamento do policial militar, ele é classificado, quando ele leva uma punição, ele é reclassificado e, passado algum tempo, sem que contra eles tenha qualquer ato de punição, ele vai melhorar o seu comportamento. Então, toda praça, ela inicia na Polícia Militar no comportamento bom. Se passou o tempo e ela não teve nenhuma punição, ela vai melhorar o seu comportamento gradativamente e de forma automática, seguindo requisitos. Se em algum momento da sua carreira ela levar uma punição, ela vai ser reclassificado seu comportamento, ou seja, seu comportamento vai cair. Senhores, apenas terá comportamento as praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O nosso regulamento disciplinar, ele copia o regulamento do Exército Brasileiro. Ora, senhores, nas Forças Armadas, apenas as praças têm comportamento. E os oficiais são classificados por comportamento? Não. Tanto na Polícia Militar quanto nas Forças Armadas, o oficial não tem comportamento. Porque, segundo os regramentos castrenses, segundo as leis do Exército Brasileiro, o oficial deve ter conduta ilibada. Ele tem que ser um profissional de excelência e a sua conduta tem que ser referência para a tropa. Uma vez que ele não tem conduta e que não é espelho da tropa, um espelho positivo, ele deve ser excluído das fileiras da instituição militar. Por isso que o oficial, ele não tem comportamento. Se cair na sua prova, o oficial da PM inicia-se no comportamento bom. Verdadeiro ou falso? Falso. Os oficiais não têm comportamento, apenas as praças. Classificação, reclassificação, bem como a melhoria de comportamento, é de competência do comandante da organização policial militar, obedecido ao disposto no capítulo e necessariamente publicado em boletim. Senhores, anotem.
Ao ser incluído na Polícia Militar, a praça será classificada no comportamento bom. E aí vem o regulamento trazendo os comportamentos da Polícia Militar. Inicia-se no comportamento bom, né? Quando no período de 2 anos de efetivo serviço tenha sido punida com até 2 prisões, permanecerá no comportamento bom. Excepcional. Coloquei do lado aqui para os senhores, ó. Excepcional, 9 anos. No período de 9 anos de efetivo serviço, não tenha sofrido qualquer punição. Vai ser classificado automaticamente no comportamento excepcional. Será classificado no comportamento ótimo. 5 anos, senhores. Quando no período de 5 anos não tenha qualquer punição ou tenha sido punida com até uma detenção. Senhores, lembre-se, excepcional não pode ter sofrido qualquer punição. 9 anos sem qualquer punição, comportamento excepcional. Comportamento ótimo, 5 anos, senhores. Mas aí ele pode ser punido com até uma detenção. Vai ser classificado no comportamento ótimo. Comportamento bom, permanecerá no comportamento bom quando 2 anos de efetivo serviço tem até 2 prisões. Até 2 prisões permanece no comportamento bom. Insuficiente, senhores. 1 ano. E mal, 1 ano. O que é isso, 1 ano? Quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punida com até 2 prisões. Então, o policial militar está no comportamento bom e no período de 1 ano já esteja com 2 prisões. No período de 1 ano. Vai ser classificada do bom, ela já vai ser classificada no insuficiente. E poderá ser classificada no mal quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punido com mais de 2 prisões. Então, senhores, gravem. Nós temos o período, o comportamento excepcional, 9 anos, sem nenhuma punição. Ótimo, 5 anos com até uma detenção. Classificado no bom, com 2 anos, com até 2 prisões. Insuficiente, no período de 1 ano, já tenha 2 prisões. E no último comportamento mal, não tem como mais descer para outro comportamento, a não ser o processo demissório e exclusão a bem da disciplina, quando no período de 1 ano tenha-se mais de 2 prisões no período de 1 ano. Senhores, e aqui eu trouxe um bizu para os senhores, né? Bizu no meio militar, dica, para que os senhores estudem. Aqui em Cuiabá, grande maioria da população, infelizmente, né? Infelizmente, torce para o Flamengo, né? E teve uma época que o Flamengo tinha um jogador chamado Obina, né? Tem a musiquinha lá, o Obina é melhor do que Eto'o. Os flamenguistas viajavam nessa situação aí. Senhores, quer lembrar de comportamento, lembra do Obina. Tira o N e coloca o M. Exemplo, falou em comportamento, exemplo, Obima. Comportamento excepcional, ótimo, bom, insuficiente e comportamento mal. Lembrou do jogador lá do Flamengo, Obina, né? Tira o N e coloca o M. Exemplo, Obima. O Obima é melhor do que Eto'o. Não era assim que era a música que os flamenguistas cantavam? Lembre-se de comportamento. Exemplo, Obima. Excepcional, ótimo, bom, insuficiente e comportamento mal. Lembrou de comportamento? Lembra do Obima.
Senhores, temos a classificação, né? 1 ano, senhores, de efetivo serviço e é punido com mais de 2 prisões, nós temos ele no comportamento mau. Se num período de 1 ano ele tem até 2 prisões, insuficiente. Se num período de 2 anos ele tem até 2 prisões, comportamento bom. Se no período de 5 anos de efetivo serviço ele tem apenas 1 detenção, então ele estará no comportamento ótimo. Se no período de 9 anos não tem nenhuma punição, comportamento excepcional. Mas agora nós vamos ver os casos de reclassificação, ou seja, de caída, de queda do comportamento do policial militar. Vai cair do excepcional para o ótimo quando a praça for punida com repreensão ou detenção. 9 anos de efetivo serviço, sua carreira está redonda. Levou uma repreensão, uma detenção, já vai cair para o comportamento ótimo. Se ele for punida com uma prisão, ele vai para o bom. Então está no excepcional, levou uma prisão, comportamento bom. Detenção, repreensão ainda fica no comportamento ótimo. Do comportamento ótimo para o bom, quando a praça for punida no período de 5 anos de efetivo serviço com mais de 1 detenção. Senhores, lembra que 5 anos de efetivo serviço até 1 detenção eu permaneço no ótimo. Se eu levar mais de 1 detenção, eu vou para o comportamento bom. Do bom para o insuficiente ou do bom para o comportamento mau. Do insuficiente. Lembramos, bom, 2 anos até 2 prisões. Vai para o insuficiente quando a praça for punida no período de 1 ano de efetivo serviço com 2 prisões. Em 1 ano, 2 prisões, ele vai passar do bom para o insuficiente. E em 1 ano de efetivo serviço com mais de 2 prisões, vai passar para o comportamento mau. 1 ano mais de 2 prisões, mau. 1 ano até 2 prisões, insuficiente. Do insuficiente para o mau, quando a praça for punida no período de 1 ano de efetivo serviço com mais de 2 prisões. Aí está tranquilo, né? A reclassificação do comportamento do soldado com punição de prisão de mais de 20 dias, agravada para prisão em separado, é feita automaticamente para comportamento mau, qualquer que seja o seu comportamento anterior. Ou seja, senhores, se o soldado levar uma prisão de mais de 20 dias e ela ainda for agravada, ele vai cair diretamente para o comportamento mau, o último dos comportamentos. Senhores, mas tem a situação também de ir passando o tempo, vai passando os anos da carreira policial militar e o policial militar não vem mais ter desvios de conduta, não age em desfavor da administração pública e aí ele tem a condição de melhorar o seu comportamento, ou seja, subir de nível de comportamento, né? Então ele pode subir do mal para o insuficiente, quando no prazo de 1 ano não houver praça sofrido qualquer punição. Não sofreu punição durante 1 ano, vai sair do mal e vai para o insuficiente. Do insuficiente para o bom, quando no prazo de 2 anos não houver a praça sofrido qualquer punição. Então não sofreu punição durante 1 ano, vai sair do mal, vai para o insuficiente. Em 2 anos, vai para o comportamento bom. Do bom para o ótimo, quando no prazo de 5 anos não houver a praça sofrido qualquer punição, e para o excepcional no prazo de 9 anos. Não teve punição durante 1 ano, vai para o insuficiente. 2 anos bom, 5 anos excepcional, 9 anos, 5 anos para o ótimo e 9 anos para o comportamento excepcional. Para efeito de classificação, reclassificação
e melhoria de comportamento, tão somente que trata. Isso aqui, senhores, anotem. Anotem no caderno, possivelmente estará na sua prova de concurso de sargento. Então anotem para os senhores matarem tranquilamente essa questão. Senhores, 2 repreensões é igual a uma detenção. 2 repreensões é igual a uma detenção. 4 repreensões, o dobro, vai ser igual a quê? A uma prisão, senhores. O que é mais do que detenção? Uma prisão. Quando se tratarem de 2 detenções, o que é maior do que 2 detenções? Uma prisão, senhores. E se forem 4 repreensões? Uma prisão. Então é bem tranquilo, é só os senhores gravar isso aí, tá? Se for 2 repreensões, uma detenção. O dobro, 4 repreensões, não pode ser mais uma detenção, vai ser o quê? Uma prisão. E 2 detenções equivale a uma prisão. Senhores, e para a gente fechar, né, como o tema de recursos vai nos alongar um pouquinho mais, nós vamos fechar por aqui o nosso bloco, né? Lembrando, senhores, que sempre que assistirem cada bloco, os senhores deem uma lida na legislação seca, que é o que vai cair na sua prova. Leia os artigos para tentar memorizar, ok? Um abraço. Clique lá.